Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos excelente notícia aqui nesse vídeo. Assista até o final para você ver, cara. Temos aqui a Renata Fã se rendendo ao poderoso Flamengo, ao Super Flamengo. Cara, esse vídeo aqui tá muito bacana, então você não vai se arrepender de assistir cada segundo desse vídeo aqui, tá bom? Deixa o like, é garantido o like, né? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vou trazer aqui para vocês tudo sobre Flamengo e Atlético Mineiro, valeu? Ai, você falou em aumento de qualidade. Lembrei do Flamengo. A qualidade não para de subir no Flamengo, as contratações não param. E fora isso, vamos ver se o Galo vai conseguir parar a equipe do Felipe Luiz nessa noite pela Copa do Brasil. Não conseguiu pelo Brasileiro, agora mudou a chave, outra competição. O duelo que decidiu o título da Copa do Brasil no ano passado. Agora, Flamengo e Atlético Mineiro iniciam a busca por uma vaga nas quartas de final desta edição. O rubro-negro se classificou às oitavas depois de eliminar o Botafogo da Paraíba na terceira fase. Já o Galo passou do Maringá. No último fim de semana, os times se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Melhor para a equipe do técnico Felipe Luiz, que saiu com a vitória por 1-0 no Maracanã e voltou à liderança do torneio. O Atlético vem de 3 derrotas seguidas. Além de Flamengo e Palmeiras pelo Brasileiro, o time de Minas Gerais perdeu para o Bucaramanga em casa pela Sul-Americana, mas conseguiu a classificação nos pênaltis. Analisar as coisas boas que foram feitas, os erros também, então a gente tem tempo para isso. Nossa equipe trabalha muito bem. E vamos analisar para pensar bem no jogo de quinta, que daí é uma outra competição, é um mata-mata. Até mesmo por isso, uma torcida organizada fez um protesto em frente à cidade do Galo antes do embarque Que triste, não? da delegação para o Rio de Janeiro. Os torcedores prometeram apoio e cobraram raça dos jogadores. Com o Brasileirão como prioridade na temporada, o técnico Felipe Luiz deve poupar alguns atletas, como o Jorginho. Plata também pode começar no banco. Apesar disso, o foco é fazer um bom resultado dentro de casa. A gente sabe da Libertadores e do Brasileiro a importância que tem essas competições. Mas a Copa está aí, estamos vivos, estamos com possibilidades e temos que ganhar do Atlético. Vamos ir para ganhar quinta-feira e tentar fazer um grande jogo para poder fazer um resultado bom para a volta. O lateral direito Emerson Royal, o meia Saul e o atacante Samuel Lino estão regularizados no bid da CBF e podem ficar à disposição de Felipe Luiz. No entanto, o Royal disse que ainda precisa de um tempo para se condicionar. Já Saul falou em entrevista a uma rádio da Espanha que vai para o banco de reservas. Pelo lado do Atlético, Cuca tem 2 reforços importantes. O zagueiro Lianco, ausência no último jogo por suspensão, e o novo reforço, o volante Alexander, foi regularizado e também é uma opção. Por outro lado, Dudu ainda aguarda uma resposta do recurso no STJD, no caso envolvendo Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ele foi suspenso por 6 partidas. Ai, Flamengo, nem sei o que pensar mais. Quando eu olho as notícias do Flamengo, não sei por que um calafrio vai subindo Girl, don't worry, até o meu cérebro. Girl, don't worry, be happy. Be happy, don't worry, be happy. Isso é uma música. Quem é esse aí, hein? Look at my eyes. Be careful, it's Flamengo. And É o Memphis Depay. Samu. Hã? Vamos chamar Call o Samu. Samu. Call Samu. The ambulance. For you, call Samu. Esse Samu aí poderia ter ficado bem longe do Brasil, né? Ai, ai. Bom, a gente vai dar palpites agora para Flamengo e Atlético Mineiro. Primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. E eu tenho uma informação importante para a torcida do Mengão na sequência. Chico, você será o primeiro a palpitar. What? Palpite? Palpite. É Ronaldo Giovanelli. Palpite! Ronaldo Giovanelli. Thank you, Ronaldo. Thank you. O Flamengo tá numa fase muito melhor que a do Atlético. Eu sei que na Copa as coisas se equilibram, mas hoje não vai ter jeito. É 2-0 Mengão.
Edu Dracena. Renata, o jogo muda a chavinha, né? Copa do Brasil, mais 3-1 Flamengo. O meu palpite hoje, Memphis Depay, é 2-1 para o Flamengo. I like the cooker. Like him very coach. Very coach in this. Who? Yes, cooker. Cooker. Mas chicken frito and chicken frito. Chicken frito. Galo frito. Chicken frito. Chicken frito. O que é? Today chicken frito. Today chicken frito. 4-0. 4-0. Flamengo. Meu Deus. 4. Fora o baile. Fora o baile. Fora o baile. O Ronaldo é o melhor, né, cara? Chicken frito Fora o now. baile. Today. Esse cara não tem. Thank you. Quem tá liberado para fazer gols, para atuar, para fazer o que quiser, desde que seja nas regras do futebol, é o Lucas Paquetá. Ele que sofreu um longo processo relacionado a apostas esportivas. No final das contas, foi inocentado. Então, agora, caminho livre para ele. As acusações foram retiradas depois de muito tempo. Esse tribunal acabou chegando Então na ele conclusão pode jogar de que- tranquilo. Não, jogar bola. Bola. Jogar bola. Pode jogar tranquilo bola, né? Só futebol, Em campo, Isso, seu praticar, cavalo. ação, não é? Play the Mas uma game. boa notícia para o Paquetá, que é um jogador que sempre está no radar da seleção brasileira E do Mengão. também, não é? Play the game. Excelente notícia, cara, essa do Paquetá. Vamos falar mais depois aqui desse corte do Futebol 360 da ESPN Brasil. Vamos trazer aqui as prováveis escalações. Galera, deixa o like aí para me ajudar, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Futebol 360. Eu não falei que era rápido o intervalo? Não é? O Eugênio foi ali, pegou um pão de queijo, voltou rapidinho. Não trouxe para os amigos, mas a gente viu o senhor comendo escondido. Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro. Começando com o Flamengo de tanta gente. O Flamengo de Ivo Meireles. Grande torcedor rubro-negro, grande músico, grande sambista. Com Felipe Luiz é o professor, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Com a possibilidade do Cleiton. Everton Araújo, Alain, Luiz Araújo, é o outro Araújo. O menino Matheus Gonçalves pode entrar? Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O Wallace Ian, quando entra, mete gol. Tem o perfume, viu, amigo Johnny? Tem o perfume que a bola gosta, como diz o Pascoal que fala, o grande Oswaldo Pascoal. Tem o perfume que a bola gosta, não é? Qual é a marca do perfume? E pode ser a marca Romário, Ronaldo, Van Basten, a marca Hulk, todos esses, Roberto Dinamite, Serginho Chulapa. Rony é o maior artilheiro da história da Libertadores do Verdão. Hoje joga aí, ó, ao lado do Hulk. Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpinha. Rony, vai ter gol do Rony hoje? Não. No último jogo ele perdeu um gol ali, hein? Contra o próprio Flamengo, né? Hulk e Coelho é o provável galo, amigo Johnny. Você lembrou agora, Bel, do gol perdido pelo Rony contra o Flamengo. Foi o Léo Pereira que tirou? Não, foi o Varela. Varela tira ali, mas mesmo assim, vou te falar a verdade. Acho que mesmo se o Varela não tá ali, não ia ser gol. Parece que a bola ia na trave ali. Foi um erro medonho do Rony que não pode acontecer. E a gente vai ver esse lance agora. Não dá, né? O Galo precisa ser mais decisivo e incisivo na Copa do Brasil se quiser passar. A gente teve um aperitivo do que Nessa foi... o Rony não teve perfume nenhum que a bola gosta. Não teve perfume, não tava cheiroso. Agora é o seguinte, Flamengo e Galo no Brasileirão, se foi a amostra do que será na Copa do Brasil, o Flamengo já larga um pouco na frente, obviamente, pelo elenco que tem. O Flamengo não para de munir ainda mais esse vasto elenco que já tem. Mas o Galo tem um time interessante, eu acho que deu algumas amostras contra o Flamengo de melhora, porque o Galo realmente não vem numa fase nada boa. Um time interessante? Só isso? Isso é um elogio ou é um... O Galo? Eu acho que no papel tem um belo time. É que eu não quero ser repetitivo. Eu sempre aqui falo que quando eu olho a escalação do Galo, nome a nome, eu falo, caraca, é um timaço. Mas não tem funcionado. Então, assim, o Cuca é um cara que gosta de mata-mata também, assim como o Renato. Talvez possa se aproveitar desse momento para
montar a equipe de uma maneira melhor para encarar o Flamengo, mas pegar o Flamengo é sempre uma baita pedreira. Ninguém deseja pegar o Flamengo numas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu acho que é um confronto parelho, 50-50, nada definido, mas o Flamengo tem mais time, vive um momento melhor e é favorito. Assim, não tem como a gente não citar um favoritismo para o lado do Flamengo nesse confronto, pelo momento das duas equipes. O Flamengo é líder do Brasileiro, acabou de conquistar a liderança vencendo o Galo. Então, antes da bola rolar, eu acho que o Flamengo tem mais chance de conseguir a classificação. André. O Flamengo, de fato, é favorito, tem mais time, acho que tem mais repertório. A gente tem destacado muito a questão da bola aérea, a situação Fatal. com os defensores, né, com o gol do Léo Ortiz mais uma vez, né, já são 10 gols de zagueiros na temporada. Recursos diante de um Atlético Mineiro, com o trabalho do Cuca ainda não decolou. Vem de 3 derrotas, até conseguiu a classificação na Sul-Americana. Acho que poderia ter classificado no tempo normal, não através dos pênaltis, pelo que produziu na volta contra o Bucaramanga, mas ainda assim é um time com muitas lacunas. A gente fala da dificuldade no meio de campo, agora contratando o Alexander, que era fundamental, mas um time ainda com muitos problemas ali, às vezes muito espaçado. Sentiu isso no jogo contra o Bucaramanga muito na volta por causa da ausência do Alan Franco, que tinha sido expulso na ida, mas ainda tem problemas ali e é uma equipe que às vezes mesmo quando joga bem peca muito na definição das jogadas, e aí eu não falo só do Rony, mas é um time que ao longo da temporada criou muito, mais desperdiça também. Contra o Bucaramanga, o próprio Hulk, o Dudu desperdiçaram oportunidades, então o Atlético tem tido essa dificuldade. Dos grandes nomes, Donk e Eugênio, Abel, vocês não acham que, na minha opinião, tá? O Scarpa é o que mais deve no Galo no momento? Acredito que sim. Eu espero muito mais o Scarpa, porque ele já apresentou isso, né, em algum momento na carreira, no Palmeiras, no Fluminense, se você puxar lá atrás. O Dudu ainda tá no começo. Né, o Dudu tá no começo. O Rony teve uma boa sequência no início. O Rony teve gols importantes e tal. O Scarpa O Hulk é inquestionável. Mas eu concordo. O Scarpa é o que eu mais sinto falta ali no time do Atlético, mas... O que menos oscila é o Hulk, né? Sem dúvida. E um que eu tenho gostado de uma forma geral, sem o mesmo brilho, é o Coelho. Acho que ele, no geral, ele tem sido interessante no Atlético Mineiro. É um interessante no sentido positivo. Mas, assim, dito isso, o Flamengo é favorito, a gente tem mais repertório, chega em melhores condições, mas o fim de semana mostrou um Atlético que conseguiu competir. Sim. Então, assim, o jogo do final de semana, ele não muda o status de favorito do Flamengo, mas, olha, de repente o Atlético, com os encaixes individuais de marcação, teve muita dificuldade do Flamengo para produzir. Neutralizou muito a Arrascaeta, por exemplo, que não fez um grande jogo nesse duelo. Então, acho que o Atlético deu um sinal, dá para competir, dá para dificultar a vida, a ponto do Flamengo ter muitas dificuldades para conseguir a vitória por 1-0. Então, acho que o final de semana mostrou um cenário que é não de equilíbrio, mas talvez um favoritismo um pouco menor do que eu imaginava antes desse confronto. Acho que o Atlético deu uma boa resposta nesse sentido, mas embora o Flamengo ainda seja o favorito não só para hoje, mas para passar no confronto. Para você, Eugênio. É isso, né? Porque o Atlético mudou o esquema dele de jogo, colocou ali uma linha de 5, então ele se defendeu mais, bloqueou as ações do Flamengo. E se, por exemplo, ele perder hoje, da mesma forma que perdeu no domingo, 1-0, ele leva um placar para casa que ele pode tentar reverter. Claro que não é fácil, mas pode tentar reverter. E daqui até lá tem tempo para ir melhorando, evoluindo, desenvolvendo mais seu futebol e tal. Isso não é certeza de nada, mas ele não sai morto do Maracanã. O que não pode acontecer com o Atlético hoje é tomar 3-0. Mas ele não pode pensar em ganhar? Acho difícil. Até pode. Você está falando já em derrota do Galo? Sim. Não pode pensar em ganhar, eu acho empatar? Óbvio que o ideal é sempre ganhar o jogo. Acho que o Atlético vai buscar um empate. Vai. Se puder um contra-ataque. Até pela formação, né, Eugênio? Um pênalti, 3 zagueiros, linha de 5. Ele ganhar o jogo, que maravilha, que ótimo. Mas pensando na realidade do que é o duelo hoje, ele tem que ir com o resultado para casa que ele possa, no mínimo, tentar reverter. Eu acho que é isso. O Atlético jogou no domingo defensivamente, dando estocadas eventuais. E numa dessas estocadas pode até ganhar o jogo, isso não está descartado. Mas hoje o Flamengo é bem mais forte que o Atlético, isso é indiscutível. Quando a gente mostrou a escalação, se puder repetir a escalação do Flamengo ali, apareceram alguns parênteses. Sim, sempre Alguma dúvida você tem, Eugênio, em relação à escalação? Abel, todo mundo tem dúvida em relação à escalação de qualquer time para qualquer jogo, ainda mais no calendário dele. dele. Por exemplo, você iniciaria com o Bruno Henrique ou o Wallace ali? Com o Bruno Henrique. Eu também.
Apesar do Wallace estar jogando bem. O Wallace é um fator positivo para entrar ao longo do... Eu falo por que o Wallace vai jogar hoje. Porque ele está suspenso do jogo contra o Ceará domingo. E o Pedro, a mesma coisa. Então os dois serão titulares. Porque ele tem entrado muito bem. Sim. E não só no lugar do Bruno Henrique, né? Ou só no lugar do Bruno Henrique? Ele pode jogar no lugar do Luiz Araújo ou do Pedro. O do Pedro, é. Ele outro dia ele foi titular como centroavante, não conseguiu render tão bem como titular. Mas entrando no segundo tempo, ele faz uma fumaça tremenda. E do outro lado, a não ser que não esteja bem fisicamente, eu colocar... Cara, eu vou ter que tirar aqui dessa escalação porque toda vez, cara, essa música de fundo, ela tira a monetização do vídeo, tá? Flamengo como prioridade, que é o brasileiro. Então acho que diz muito mais respeito disso, um controle de repente de carga, porque o brasileiro é prioridade. Então acho que passa muito mais, mais do que opções que o Felipe Luiz vai fazer em relação a estratégia de jogo, a se encaixar dentro do adversário. Me parece muito mais esse cenário. Só eu queria retomar um assunto que esqueci. Nós passamos muito tempo, falamos muito sobre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. E tinha um assunto que eu queria abordar que eu esqueci, então eu quero trazer agora nesse finalzinho. Sobre o Hugo, goleiraço do Corinthians. E aí, galera, temos aqui, cara, a imprensa repercutindo esta excelente notícia sobre o Lucas Paquetá. Ele é absolvido de acusação de envolvimento com apostas. Fico feliz por ti, Lucas Paquetá. Vamos ver aqui, então, esse corte do Sport Center. Também já aparece Lucas Paquetá, Mari Pereira e o Jailson estão conosco, já do outro lado do estúdio, para a gente começar atualizando a situação do jogador brasileiro inocentado agora lá na Inglaterra pelos casos de apostas. Absolvido, Caso né? de apostas, isso. Absolvido. Não é isso, Senise? Pelas acusações, então, da manipulação de resultados ou dos cartões que ele tomou. Por favor, atualize pra gente as informações daí, Senise. Boa tarde. Você, Bruno, boa tarde, companheiros. Agora, 4h02 da tarde aqui em Londres, chovendo nesse momento, e agora há pouco saiu o resultado oficial, né, do julgamento do Lucas Paquetá. Eu queria começar explicando direito como foi todo esse processo, né? O Lucas Paquetá foi acusado de ter levado o cartão amarelo de maneira proposital em 4 partidas diferentes da Premier League. Isso teria acontecido entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Em agosto de 2023, começa uma investigação oficial da Federação Inglesa de Futebol. Essa investigação durou 10 meses e aí no meio do ano passado, a FA, Federação Inglesa de Futebol, apresentou formalmente essas 4 acusações e fez uma recomendação para a Comissão Reguladora Independente que julgaria o caso. Se eles considerassem o Lucas Paquetá culpado dessas 4 acusações, o jogador brasileiro deveria ser banido do futebol. Demora um pouquinho para o julgamento começar. O julgamento começa só nesse ano, em março desse ano. É interrompido por questões de agenda de advogados e também por um certo desconforto ali entre as duas partes. Volta em maio, o julgamento é finalizado em maio e hoje, algumas horas atrás, a gente recebe então a confirmação de que o Lucas Paquetá foi inocentado dessas 4 acusações, porque, segundo a Comissão Reguladora Independente, a Federação Inglesa não apresentou provas suficientes no julgamento que comprovem essas 4 acusações. Então, o Lucas Paquetá está oficialmente liberado para jogar futebol. Agora, existiam 2 outras acusações um pouco mais leves. A FA também tinha apresentado essas 2 acusações de que o Lucas Paquetá não tinha cooperado com as investigações. E aí, essa comissão reguladora independente considerou o Paquetá culpado. Segundo essa comissão, existiram provas suficientes para considerar o Paquetá culpado e que, em algum tempo, o mais rápido possível, segundo essa comissão, serão apresentadas sanções para o jogador. Mas é claro, como eu disse, essas acusações são bem mais leves, não esperamos sanções muito fortes. E o Lucas Paquetá, então, depois de 2 anos de um longo processo de acusação, investigação e julgamento, ele está oficialmente liberado para jogar. Ele já, inclusive, se manifestou nas redes sociais, um texto que começa: os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Depois agradeceu a família, agradeceu o West Ham, agradeceu a equipe legal que cuidou do caso. Fato é que depois de 2 anos de muita investigação, de muita especulação, o Paquetá está oficialmente inocentado, segundo a comissão. Essas 4 acusações mais graves por falta de provas. A Federação Inglesa não conseguiu provar o que acusava o jogador brasileiro.
muito obrigada pelas atualizações, direto então da Inglaterra, onde obviamente o Paquetá joga e tudo isso tem sido tratado. O Paquetá pelo West Ham por temporada. Nós temos os números do jogador, 22-23, com 41 jogos. A temporada 23-24 foi com o maior número de jogos e também o maior número de jogos como titular. Também foi a temporada que ele marcou mais gols e igualou ali a temporada anterior com 7 assistências em 24-25. Nada feito. Lucas Paquetá, enquanto jogador, era uma conversa. Obviamente que foi tudo tomado e contaminado, é claro, pela parte extracampo. Eu tenho uma dúvida, que realmente não é minha área, e acho que aqui a gente também, enquanto jornalistas, a gente mais se prepara do que necessariamente a gente tem a formação do direito legal da coisa. Mas não é que houve um julgamento e viram lá e falaram assim, o Paquetá, daqui ele é um inocente. É que não tiveram provas suficientes para seguir com o processo? Essa é uma diferença, Mari? De ser absolvido e ser inocentado. É isso, sim. É isso. Primeiro que o que a gente vem acompanhando isso já há um tempo, né? Desde quando as denúncias aconteceram, e aí a Federação Inglesa fazendo todo esse processo das investigações e tal. Aí, em maio, a informação é de que eles já tinham ali chegado a uma certa conclusão e tal. Só que, num contestamento de também uma conduta independente da Federação Inglesa, porque é importante da gente falar isso, né? A Federação Inglesa ela tem interesse nesses casos de manipulação, então ela faz esse serviço, aí os clubes ajudam, enfim, os próprios jogadores são convocados pela Federação para prestar depoimento, enfim, uma série de questões. E aí, eles também têm o direito de, independentemente, buscar os seus, né, ir por outros caminhos. E aí, chegaram à conclusão de que não há provas suficientes nesse contestamento para condená-lo. Não há provas suficientes. Aí, ele é absolvido daquelas possíveis punições caso ele fosse condenado. Então, existiu a investigação e o julgamento. Isso. E aí entra naquela... A gente estava lendo, né, Mari, as notas todas, né, e as decisões da justiça, e até passando isso para os advogados, para os juízes, para os especialistas interpretarem para a gente, né, Mari? Então, é nesse sentido, de que é a presunção de inocência. Então, não conseguem provar que ele é culpado. Isso. Então, portanto, ele é inocente. Esportivamente, ele tá livre, né? O que é o que interessa pra gente. Ele pode jogar, é isso, né, Mari? Ele não foi... Isso que é o mais importante, galera. Temos excelentes notícias aqui também, ó. Olha aqui, galera, por isso que eu comecei o vídeo falando assim, né? Temos excelentes notícias neste vídeo. Porque, cara, o Flamengo recusa quase 100 milhões do Leipzig, da Alemanha, né? Esse time aí da Alemanha, do grupo Red Bull. Por Léo Ortiz, quase 100 milhões, galera. A oferta foi de 15 milhões de euros, 12 mais 3, né? Nos últimos dias teve recusa imediata. A expectativa é de novas investidas. O Flamengo espera receber mais propostas por Léo Ortiz. Cara, o Flamengo não pode vender o Léo Ortiz. Não pode, cara. Ele é excelente. Ele é o melhor zagueiro atuando no Brasil. É o melhor zagueiro do Brasil, cara. Se perder o Léo Ortiz, você vai contratar quem? Fala aí pra mim. Mas se for muita grana. Poxa vida, aí é complicado, né? Galera, o Léo Ortiz é zagueiro nível seleção brasileira. O Flamengo não pode perder esse jogador. A operação seria com 12 milhões de euros, 76,5 milhões de reais fixos e outros 3 milhões de euros, 19 milhões de reais em bônus por metas a serem batidas pelo jogador de 29 anos. Tem que ver a idade também, né, cara? É muita grana por um zagueiro dessa idade, né? Por mais que ele é excelente em campo, a gente gosta muito dele, uma grana desse tamanho, se vier um pouco mais, eu não sei não se o Flamengo não vai liberar, hein? Pela idade do jogador. E você sabia que ele já teve uma lesão gravíssima no joelho? De ligamento? Ele já teve, ele falou isso, né? Ultimamente ele falou. Léo Ortiz atuou por 5 anos no Bragantino, clube da mesma franquia que comanda as operações do Leipzig, e seguiu no radar do grupo mesmo após ser vendido no ano passado. Ele chegou no Flamengo, deixa eu ver se tem os valores aqui, mas eu acho que foi por... Aqui, ó, tem sim, ó. A venda foi finalizada em 7 milhões de euros, 37 milhões
na cotação da época em março do ano passado. O Flamengo pagou 7 milhões e já recebeu aqui mais que o dobro de oferta, né? Por ele, no caso, 15 milhões, né? Então não sei não, hein? Dá medo de perder o Léo Ortiz e não conseguir contratar outro jogador bom igual ele, né, cara? Dá medo, né? Galera, é isso. Mas é uma boa notícia, né? Boa notícia por quê? É um jogador que está sendo bem valorizado e o Flamengo não aceitou a oferta. Por isso que eu falo que essa é uma boa notícia. E temos aqui os campinhos, né, cara? A gente já viu aqui no vídeo, né? Os campinhos. Mas vamos ver de novo. Ó, o campinho do Mengão tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Vinha, Everton Araújo, Alan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro. Se o Flamengo entrar com esse time em campo, o Flamengo não está priorizando daí só o Campeonato Brasileiro. Ele estará priorizando também a Copa do Brasil. Ou seja, galera, não tem essa de priorizar. Tem que jogar com força máxima em todo jogo, em toda competição. A Copa do Brasil também vale muito, cara. Flamengo, se conseguir vencer a Copa do Brasil este ano, vamos ser hexa, né? O Flamengo é penta. Então, cara, sem contar a bufunfa, né? A grana que entra nos cofres, né? Vale muito a Copa do Brasil. Então, temos aqui a provável escalação do time do Atlético Mineiro com Everson, Saravia, Lianco, Júnior, Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Rony, Hulk e Coelho. Esse cara vai apitar o jogo, pelo amor de Deus. Por que esse Superman de novo, hein? Superman nada, né? Cabelinho de Superman. Por que ele de novo, hein? Por quê? Por quê? Eu não gosto desse árbitro. Ah, cara, vai tomar banho, viu? Tomara que ele acerte e não erre, né? Tomara que ele faça as coisas certas, né? É isso, galera. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, fui!